5, 17, 18. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Dê graça. Pastor, está difícil. Dê graça. Pastor, os desafios aumentaram. Dê graça. Dê graça. Gratidão é uma das virtudes. Pode se sentar aqui. A gratidão é uma das virtudes do cristão. Você tem motivo para celebrar a Deus? Quantas pessoas partiram esse ano? Você está aqui. A gente está rompendo com lutas, com provas, com desafios. Nós estamos rompendo. E podemos mencionar o que está em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Quando o povo está em guerra, Israel está cercado e eles começam a clamar porque os filisteus estão ouvindo. E eles pedem o profeta Samuel interceder e clamar a Deus. E Samuel clama. Israel vence a batalha e colocou uma pedra entre a cidade de Mispa e Sem e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Creio que cada pessoa que está aqui pode dizer a mesma coisa: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu não sei você, foi um ano de muita prova, muita luta, muitos desafios, mas nós vivemos aquilo que nós pregamos. Os nossos desafios nos promovem. Cada desafio vencido é uma conquista. Cada desafio rompido é uma bênção que nós alcançamos. Então nós podemos dizer com toda segurança: até aqui nos ajudou o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. A minha vontade era fazer um culto hoje só de celebração, só de cânticos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus. Eu os cumprimentei? Eu os saudei? Não lembro. Graça e paz, povo de Deus. Que bom que você veio. Quero crer e creio que Deus tem uma bênção para você. Prontos? 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 16. Vamos ler tudo isso para a gente entender. Prontos? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Por quê?
Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma viúva, uma mulher, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: traz-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água, que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou, ele disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela lhe disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês daqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos, e assim comeu ela e a sua casa muitos. Para quem não tinha nada, diga glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Eu vou colocar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, e você sabe que eu não sou aquele tipo de pastor que fica fazendo média com ninguém. Longe de mim tal coisa. O dia que eu fizer média com você, eu estou contrariando a Deus. Vou falar como Pedro: importa-me fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Geralmente pastores na passagem de ano pega aquela mensagem motivacional, não é isso? Vamos pregar o que Deus colocou no meu coração. Pode ser que ela seja motivacional, se a gente se posicionar. Amém, queridos? Eu quero falar sobre o nosso Deus. É um Deus de princípios. O nosso Deus é um Deus de princípios. Nós, quantos seres humanos, somos especialistas em quebrar princípios. Mas todas as vezes que nós quebramos princípios, tem consequências para qualquer um, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Todas as vezes que nós quebramos princípios, tem sofrimento, porque quebramos uma lei, quebramos uma regra. Lembra do filho pródigo? A gente pegou 2 domingos seguidos aqui sobre ele.
Quando ele saiu de casa, ele não pensou que ia cuidar de porcos. Ele saiu de casa imaginando que ia se dar bem, que ia viver dissolutamente, que ia ser feliz, que ia dar tudo certo. Mas nós sabemos que ele quebrou um princípio e foi parar no chiqueiro. Todas as vezes que eu, que você, que a senhora, que o senhor quebrarmos um princípio, haverá consequências. Porque Deus é um Deus de princípios. O que são princípios? São regras, são leis. E quando eu quebro princípios, eu estou abrindo mão da promessa. E a gente vive debaixo de promessa. Nós cantamos, as promessas do Pai vão se cumprir. Todo mundo canta, é bacana. Eu vivo debaixo de promessa. Deus é Deus de promessa. Ele promete, Ele cumpre. Mas cada vez que eu quebro um princípio, eu estou abrindo mão da minha promessa. Se eu abro mão das minhas promessas, a bênção não vem. Imagina o Esaú chegando da caça, cansado, e o Jacó comendo guisado, um prato de lentilha. Esaú tinha a bênção da primogenitura, era o representante da família na ausência do pai, tinha uma porção de herança maior. E quando Jacó está comendo, ele disse assim: me dê um pouquinho aí. Ou não? Só se você trocar comigo a bênção da primogenitura. Ele pensa assim: o que a bênção da primogenitura vai fazer para mim agora que eu estou com fome? Trocou e se arrependeu amargamente. Vai fixando isso na sua mente. Todas as vezes que nós quebramos princípios, tem consequência. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, governador de todo o universo, tem regras. Todo mundo aqui sabe, qualquer inocente aqui sabe, que as leis são boas para quem cumpre. A lei existe para que não haja desordem. Os princípios existem para a gente não debandar, não fazer coisas ruins. Princípios é saber controlar as minhas emoções, é saber controlar o meu temperamento, que às vezes é explosivo. Princípios é saber controlar os meus pensamentos, porque às vezes nós pensamos um monte de coisas que nós não deveríamos pensar. Princípios é ter domínio próprio, é não deixar extrapolar, não deixar que os sentimentos seja maior do que os princípios. Eu não entendi, pastor. Porque os princípios, eles são perenes, os princípios são permanentes, os princípios são eternos. O sentimento, passageiro. Estou com raiva, estou furioso, estou irado, estou indignado, estou querendo fazer certas coisas que em sã consciência, se eu obedeço princípios, eu não faria. Mas eu estou violando princípios,
estou quebrando uma regra, aí eu vou fazer algo que no meu estado normal, de domínio próprio, de temperança, eu não faria. Não espere receber de Deus um bom resultado se você não faz aquilo que Ele manda. Você veio aqui hoje na passagem de ano é para ouvir isso mesmo. Não foi só para você vir aqui num culto, mais um culto virado de ano. Você pode passar o culto em qualquer lugar, a passagem de ano em qualquer lugar. Mas se eu não faço aquilo que Deus manda, não espere bons resultados. Passar de ano é tempo de mudança de chave, virada de chave, é mudança de mentalidade, porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu não terei resultado diferente. Vai ser mais um ano enfadonho, cansaço, desanimado. Mas se eu obedeço a palavra do Senhor, o Papai do Céu vai encaminhar todas as coisas para mim. Amém? Amém, amém? Quando eu tenho esse domínio próprio, quando eu não me deixo me levar, a graça flui, a bênção flui. Mas quando eu fico destemperado, quando eu começo a andar por vista e não por visão, quando eu começo a andar pelos meus sentimentos, eu sou como uma cidade em ruínas, destruída sem muros. É o que está em Provérbios 25 e 28. Um homem que não pensa, um homem que não tem domínio próprio, é como uma cidade destruída sem muros. É isso que está aí. Como cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, que não consegue ter domínio próprio. É cidade sem muro, é cidade destruída. Quem está entendendo, diga amém. Esse texto que lemos mostra que a bênção tem endereço. A bênção tem um lugar e a hora. Deus foi claro para Elias. Você profetizou, não vai chover. Você já falou com o rei Acabe que não vai chover, e some. Vai lá para o ribeiro de Querite, fique lá. Você vai beber da água do ribeiro. Você vai ser alimentado pela manhã, pão e carne, e pela noite, pão e carne. Fique lá. E ele obedeceu. Todos os dias, pela manhã e pela tarde. Todos os dias, pela manhã e pela tarde. Tinha pão e carne, porque ele estava debaixo da orientação de Deus. Por isso eu estou dizendo que a bênção tem lugar e hora. Você acha, se Elias não estivesse no ribeiro de Querite, aonde Deus mandou, você acha que ele ia ser sustentado? Não, não seria. Aprenda uma coisa: Deus ainda fala no coração daqueles que encontram tempo para buscá-lo. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher, bem-aventurado é o moço, bem-aventurado é a moça, bem-aventurado é a criança que escuta a voz de Deus e obedece. Porque Deus também chama crianças. Deus chamou o profeta Samuel, ele era uma criança. Quando nós ouvimos a voz de Deus, porque a voz de Deus ela é audível. Como é que é, pastor? Você escuta a voz de Deus de uma forma nítida.
porque Deus não se escondeu. Ele é Jeová Samá, Deus presente está, Ele é um Deus presente. O problema é que a gente não tem intimidade com Ele. O problema é que a gente não tem tempo para Ele. O problema é que a nossa agenda está muito lotada. Mas queremos ver o céu aberto. Queremos ver copiosa graça, chuva de graça, dilúvio de graça. E as coisas não acontecem. E vai continuar não acontecendo se se nós não nos posicionarmos. Está entendendo, igreja? Está entendendo, igreja? Aprenda uma coisa: Jesus não segue ninguém, é eu que sigo Jesus. Não foi vocês que escolheram a mim, disse o Senhor, eu escolhi vocês, os nomeei, os designei para que vá e dê fruto, o vosso fruto permaneça. Ele que escolheu. Então eu sigo Jesus. Jesus não me segue. E dá a impressão assim: estou indo, Senhor, seja o que Deus quiser. Vai se dar mal, porque Deus não é obrigado a fazer a minha vontade. A minha vontade não é a vontade de Deus. Pastor, você pregou uma mensagem desse final do ano, eu estou pregando o que Deus colocou no meu coração. Não é para agradar você, é para que você tome uma posição e muda a chave. Senão, a mesma coisa. Amém? É Jesus que é a nossa referência. Eu sigo Jesus. Se Ele mandar para, eu paro. Se Ele mandar ir, eu vou. Porque Ele tem o controle. Ele conhece o meu passado, meu presente e meu futuro. Ele sabe quem é você. Conhece cada uma das 70 trilhões de células que tem no seu corpo. Foi Ele que te fez. Ele é Senhor. Você já viu um surfista fazer onda? Você já viu um velador fazer onda? Um velejador? O velejador segue o vento. Se não tiver vento, ele não vai velejar. Entende isso? Eu tenho que seguir o vento do Espírito. Está soprando, estou conseguindo. É Ele que vai me conduzindo. Por isso que a Bíblia fala que aquele que é nascido do Espírito é como o vento, que ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Eu sou controlado pelo Espírito. Se eu não fosse controlado pelo Espírito, eu não estaria pregando uma palavra dessa na passagem de ano. Porque isso aqui para muita gente assusta. A bênção tem endereço. Se Elias não tivesse seguido por Querite, ele não teria sido sustentado. Porque o Querite geralmente é lugar de prova. O Querite é o nosso CT, nosso centro de treinamento. Está ali. Aí secou um riacho. E Deus disse: agora você vai sair daqui e você vai para um outro centro de treinamento. Escreve: promessa tem processos. E a gente não gosta do processo, só quer a promessa, só quer chegar lá na frente. Promessa tem processo. E eles são inevitáveis. Não tenta tirar uma borboleta saindo do casulo, porque aquela força que ela faz é que vai fortalecê-la. Se você pegar uma pinça e tentar ajudar, você vai interferir na natureza e ela vai sair com defeito. É processo. Tem muita gente que não gosta do processo. O ouro, para ser purificado, só
Só mais um. Corre. O ouro, para ser purificado, tem que ser levado ao fogo. Ou não é? Esse é rápido, ligeiro. Certo? Pega. Tem gente que reclama porque que a bênção não vem, pastor. Pastor, eu estou orando. Até gente, pastor, se tu ver meu joelho. Pastor, a bênção não vem. Tem resposta, pastor? Eu não sei por que a bênção não vem. Talvez você esteja no lugar errado. Talvez você não esteja onde Deus quer que você esteja. Talvez você não esteja fazendo o que Deus quer que você faça. Talvez você não esteja escutando o que o Papai do Céu está falando para você. Porque a bênção dele está disponível para você. Se você não está tomando posse, o erro não é dele. Pode ser que os meus maus pensamentos, pode ser que as minhas paranoias, pode ser que as minhas crises, pode ser que as minhas vontades estão sobrepondo a vontade dele. Aí a bênção não vem. Mas eu estou orando, pastor, e daí? Tem gente que ora e não sai da miséria. Como é que é, pastor? Tem gente que ora e não sai da miséria, porque está quebrando princípios. Aí se orar um pouquinho mais, vai continuar a mesma coisa. E se eu jejuar, vai continuar a mesma coisa. Princípios. Quando o princípio é quebrado, Deus não opera. Amém? Então a bênção, ela depende da aliança. Eu estou aliançado com Deus. Eu tenho um negócio com o Papai do Céu. É eu e Ele. Ninguém mais. A salvação é individual. A manifestação do poder de Deus também é individual. A presença dele é individual. É eu e Ele. A quebra da aliança, a bênção não flui. Quando Saul quebrou uma aliança, era rei, imediatamente acabou a aliança dele com Deus. A presença de Deus que estava na vida dele sumiu, e no lugar do Espírito de Deus veio o Espírito maligno, porque uma aliança foi quebrada. Para Deus abençoar os filhos, a bênção chega primeiro na casa do pai. Como é que é, pastor? Para Deus abençoar os filhos, primeiro Ele abençoa os pais. Amém? Amém? Efésios 2, capítulo 6, verso 1, 2, que diz: filhos, honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias. Esse é mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Obedeça ao teu pai e tua mãe. Se você não obedece ao teu pai e tua mãe, você está quebrando um princípio, e o teu futuro está comprometido. Fala sério, pastor. Veja o resultado. Veja como está a tua vida hoje. No capítulo 12 de Gênesis,
Deus chama Abraão, o tira da casa da sua parentela. E Deus disse: sai daí e vou te levar para uma terra. Deus não falou aonde. Você sabe por que Deus não falou aonde? Senão ele não iria. Porque a terra que Deus ia dar para Abraão, que nessa época ainda era Abrão, era Canaã. Ué, pastor, mas Canaã é terra que mana leite e mel? Canaã era um lugar amaldiçoado. Mas por que, pastor? Simples. Quando Noé desembarcou com a sua família, ele plantou uma vinha, se embebedou, chapou. O filho mais novo viu o seu pai despido e falou com os irmãos: Noé desperta da bebedeira, o álcool é uma praga, o álcool abre porta para a abominável maldição. Quando ele desperta da bebedeira, os filhos disseram: Cã, seu filho viu o senhor pelado. Ele diz assim: maldito seja Canaã. Ele não amaldiçoou o filho, ele amaldiçoou o neto. E agora Deus está mandando Abraão para Canaã, lugar amaldiçoado, descendência de Canaã. Toda a descendência de Canaã estava envolvida com promiscuidade, leviandade, sexo ilícito. Justamente o lugar que Deus manda Abraão, justamente o lugar que mais tarde Ló foi. Por isso que tem hora Deus não fala para você o que vai acontecer amanhã, senão você fica desesperado. Não, Deus, isso não, Deus. E todas as vezes que eu desobedeço tem consequência. Jonas vai a Nínive e prega para os ninivitas. Vai lá e prega para eles. Eu? Aquele povo lá, meu pai, que também é profeta, falou a vida toda que aquele povo lá tem que morrer. Eu não vou lá não. Aí ele vai a Jope e pega o navio para Tarsis. Era para ir para a Ásia. Ele vai para a Espanha, vai para a Europa. E você sabe o que aconteceu? Deus teve que agitar as águas, o barco quase que vira, descobriram que ele estava lá fugindo da presença de Deus. Anota, todas as vezes que nós quebramos princípios, tem consequência. Abraão leva o tal do Ló, seu sobrinho. Ei, tem hora que você tem que deixar o Ló para trás. O Ló vai atrapalhar você. Deus não chamou Ló, Deus chamou Abraão. Mas como o pai do Ló estava morto e ele era um jovem, aí Abraão leva o Ló, traz o Ló e coloca debaixo das suas asas e leva. Abraão era um homem abençoado. Eu vou dizer de novo: Abraão era um homem abençoado. Ele tinha a bênção de Deus na vida dele. Ele tinha o favor de Deus na vida dele. E Ló estava só na sombra. Mas enquanto ele estava na sombra de Abraão, ele prosperou. Porque a bênção estava com Abraão. Presta sentido nisto. A bênção estava com Abraão e Ló colou nele e foi abençoado. Prosperou. Ficou rico. Agora, os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. Abraão
Disse: Ló, meu filho, você é meu filho. E não é bom que os pastores estejam brigando. Gênesis 12. Deixa. Não é bom que os nossos... Gênesis 12, 13, 14. Não é bom que os pastores fiquem brigando. Vamos fazer o seguinte, filhão. Escolhe aonde você quer ir. Ele olha o lugar mais verde, mais bonito. Você sabia que o Ló foi ingrato? Ele estava na garupa. Ele poderia dizer assim: tio, a bênção é sua, tio. Eu estou do teu lado, eu estou prosperando. Escolhe o Senhor, tio. Aonde o Senhor quiser ir. Abraão disse assim: filho, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Escolhe. Você sabe para onde ele foi, né? Sodoma. Ele escolheu, aparentemente, estava tudo verde, mas era um lugar terrível, a cidade de Sodoma. Um povo pervertido. Está entendendo? Está entendendo ou não? Só que tem uma coisa: a bênção estava com Abraão. Quando você tem a bênção, você não fica preocupado se você perdeu. Quando você tem a bênção, você não fica preocupado com o que tiraram de você, porque você sabe que aquele que te deu vai te dar mais. Não é isso que está em Provérbios? Sim? Provérbios 10, verso 22. Quando você tem a bênção, você não fica preocupado com nada. Não, pastor, eu estou na prova. Fique tranquilo, se você tem a bênção, o Papai do céu vai prover todas as coisas. E quando Ele te dá a visão, Ele também te dá a provisão. Olha o que diz esse texto. O que enriquece? O seu trabalho, o seu joelho calejado? O que te enriquece? É a sua herança? O que te enriquece? É trabalhar de manhã, tarde, de noite? É importante trabalhar, fique bem claro. É a bênção do Senhor que enriquece e não causa desgosto, não causa dores. É a bênção dele que te enriquece. É essa bênção que eu quero para a minha vida. Porque também não adianta eu ter muitas coisas e não poder usar. Não adianta eu ter riquezas e mais riquezas e não ter saúde. Não adianta eu ter riqueza e mais riqueza e minha casa está de ponta cabeça. Não adianta eu ter riqueza e mais riqueza e ter filho mau caráter. Ter um lar cheio de desavença. Entende isso? Então o texto diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não causa dores ou desgosto. Quem tem promessa não fica preocupado, vai fluir. O Wilton não disse aqui agora que dizimou e aí Deus não abriu porta. Deus vai abrir porta. Se Deus mandou o Elias lá para o Ribeiro de Querite, é porque ia cuidar dele. Parece que Deus tem um senso de humor. Olha, meu filho, eu vou te mandar lá para o Ribeiro de Querite e eu vou mandar o pássaro, o corvo para alimentar você. O racional diria o quê? Está de brincadeira, Deus? Terminou ali, a água secou, agora eu vou te mandar para Sarepta. Lá você vai encontrar uma viúva pobre e ela vai alimentar você. A razão vai dizer assim:
Isso é lógico. A fé transcende a razão. A fé transcende a razão. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Crê, espera e confia. Ela traz à existência aquilo que não existe. E ela torna o que é possível, o que é impossível. Amém? Então você percebe que não é um lugar. Você pode estar no pior lugar e ser a pessoa mais feliz da face da terra. Não é um lugar. Tanto que não é um lugar que os irmãos de José armaram a situação, falou para o pai que o bicho tinha comido ele, que estava morto, colocou num buraco, vendeu como escravo para a caravana de ismaelita lá indo para o Egito. Mas tudo que José punha a mão prosperava, porque a bênção do Senhor enriquece. E Potifar, o comandante da guarda, percebeu isso. Tudo que esse moço põe a mão prospera, produz. Agora tem outros que põe a mão queima. Ou não é? Ou nunca viu isso? Rapaz, tu já quebrou 200 vezes, vai quebrar 201 vez, se não tiver a bênção. Alguém diz, misericórdia de Jesus, então vamos mudar a chave, vamos parar de quebrar princípios. José foi escravo e Deus abençoava a vida do camarada. Foi para a prisão, lá na prisão viveu acima da mediocridade. O carcereiro entregou a prisão para ele administrar. Toma, isso é bom. Se fosse eu, se fosse você, misericórdia, me tira dessa prova, Jesus. Misericórdia, a bênção não chega. Meu Deus, contra a luta, contra a prova. Você está no lugar errado, pensando de forma errada, fazendo coisa errada. A bênção não vai fluir. Agora, quando você está debaixo do favor de Deus, por onde você for, a bênção do Senhor te alcançará. Aonde você colocar as mãos, prosperará. Amém? Sabe qual foi o problema? Quando Ló vai embora, ele não entende que a bênção passa pela bênção que vinha de Abraão. Se ele chegou até ali, é porque ele estava debaixo da cobertura da presença de Abraão. Você sabe o que aconteceu? Vou resumir para você o que aconteceu comigo. Tem guerra, ele é levado cativo. Não sabe, tudo bem. Abraão foi lá e libertou. Passou, essa ele escapou. Sabe o que aconteceu com ele? A mulher dele morreu, virou uma estátua de sal. Coisa pesada que eu vou dizer para você, mas está na Bíblia, tá bom? E ele engravidou as 2 filhas. Mas não foi ele não, pastor, foi as filhas que o embebedou. Tudo bem, então ele chapou, perdeu o domínio. Tudo isso porque ele não entendeu que a bênção estava em Abraão. Você entende isso, filho? Então, quando Deus quer abençoar, Ele manda a bênção para casa do pai. Quer um exemplo? Samuel pega um chifre de azeite e vai na casa do pai para ungir o filho na casa do pai. Quem chama o filho para ser ungido? O pai. A bênção passa. Pastor, você está querendo falar de paternidade? Também.
Eu preciso estar debaixo de uma paternidade. Você, a senhora e o senhor precisam estar debaixo de uma paternidade. É bíblico. Eu tenho 67 anos de idade, mais de 44 anos de ministério, mas eu tenho uma paternidade. É mais novo do que eu, tem menos tempo de ministério do que eu. Porque eu preciso de legalidade para pregar. Para ensinar o que eu estou ensinando, eu tenho que viver. E isso é tão sério. É princípios. Jesus, para começar a pregar, onde ele foi? Onde ele foi? Para começar o seu ministério, ele vai no último profeta, que era sacerdote também, João Batista, que também era filho de sacerdote, Zacarias. Ele vai lá pedir a bênção. O que é, pastor? Jesus conhece, viveu o princípio de autoridade. E escreve aí, porque muitos aqui já ouviram: você só terá a unção que você honra. Você nunca terá a unção que você não honra. E tem muita gente que despreza a unção de sua autoridade. Está fadado ao fracasso. Você receberá a autoridade que você respeita. E aprenda a respeitar a autoridade. Você chegou em determinado lugar, não é porque ele é comandante, não. Se ele chegou em determinado lugar, aquela pessoa é autoridade. E não adianta você dar carteirada para ele, falar que você tem isso, que aquilo, não. Naquele lugar, ele é autoridade. E a igreja precisa aprender a respeitar a autoridade. É bíblico. Amém, igreja? Amém, igreja? O que está em Efésios 2,8? Fala assim: que o vosso sentimento, que o vosso pensamento seja igual ao do Senhor Jesus. Que o seu pensamento seja igual ao pensamento dele. Porque Jesus sabia respeitar a autoridade. Amém? Você vai receber a unção que você recebe. Por isso que tudo que Deus derramar na minha vida, eu quero derramar sobre a sua vida. Como é que é, pastor? Só um amém aqui. Tudo que Deus derramar na minha vida, eu quero derramar na sua vida. Tudo que Deus me dá, olha quanto tempo, meu irmão, já são 44 anos. Tudo que Deus tem me dado, eu tenho dado para vocês. Tudo que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho tentado transbordar a sua vida, porque essa é a nossa função. Essa é a sua função. Deus derrama sobre a sua vida para você transbordar os outros, e assim sucessivamente. E a gente vai transbordando um ao outro. Eu recebi, eu compartilho. Eu recebi, eu compartilho. Eu quero fazer um negócio aqui no final do mês, no final de janeiro, último domingo de janeiro. Podemos fazer um negócio meio doido aqui? Podemos, né? Vamos lá. No último domingo de janeiro, nós vamos fazer o dia da ação de graça. O que é isso, pastor? Aquilo que você tiver na sua casa, que você não usa, ou usa, você vai dizer assim, você vai chegar aqui no altar e dizer assim: pastor, eu quero dar esse sapato aqui para fulano de tal. E assim, um atrás do outro. Pastor, eu tenho um tênis na Top das Galáxias, eu não uso, eu quero trazer para cá. E eu tenho certeza que vai servir muita gente. É transbordando a vida de outros. Aqui a gente fala certas coisas que tem pessoas às vezes que falam: o pastor é doido. Eu quero que Deus me transborde, vou transbordar a sua vida. Eu falo certas coisas aqui, tem pessoas que não pegam.
É para pegar, filho. É para fazer até gesto, fazer assim, ó, é meu, peguei, é meu, vou colocar em prática. Não adianta também ouvir e não colocar em prática. A gente quer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Está lançado? Não deixa eu esquecer não. Está ouvindo? Mas eu falei, tem uma ativista. De repente você tem um carro que quer presentear alguém. Ei, pastor, lá. Se Deus falar para você fazer, aí o Jonathan se vem em mim que eu estou fazendo. Por que não? Isso acontece. Isso acontece. Eu não sei não, tá bom? Mas Deus falou para dar meu carro para você. Aí você vem, ué, você não é uma bênção? A bênção do Senhor não te alcançou? Você não acabou de pregar? Sim, eu estou pregando. Se Deus falar faz, eu faço, sem problema nenhum. Eu já doei 3 lotes para a igreja, eu já doei carro para a igreja, não tem problema com isso. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Isso é fazer transbordar. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa na sua casa, traz para cá, vamos doar. Pastor Roberto? Quantas dezenas de sandálias tem lá, pastor? Desculpa, não quis mexer com a senhora não. Eu só não vou fazer porque eu devo ter 20 paletós na minha casa, 20 ternos. Pastor, mas para esses, tudo bem, tem gente menor do que eu, serve também. Não tem problema nenhum. De verdade, não tem problema nenhum. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Isso é de Deus, irmão. Porque aqui na igreja já teve caso de uma pessoa dar uma moto para o casal. Quem lembra disso, levanta a mão. 1, 2 e... Uma, meia pessoa. 1, 2. Só? Curiosa, porque quer saber quem? Foi a Zena, que deu para a Catiele. Está aí a Catiele? Não é verdade, filha? Yes. Está vendo? Se eu estivesse falando, não é verdade. Deu para o casal, toma para vocês. Isso chama liberalidade, espontaneidade. Então tudo que Deus derramar na minha vida, eu quero derramar na vida de vocês. Amém, queridos? Aprenda a honrar. Você que frequenta a célula, aprenda a honrar os seus líderes. Invista neles. Invista neles. Dá uma oferta para eles. Isso é de Deus, pastor? Claro que é de Deus. Dá uma olhadinha no livro de Ezequiel, capítulo 44, verso 30, para você ver. As primícias eram do sacerdote. O líder de célula é o sacerdote lá. Abre o seu coração, dê oferta para ele. Esse é um segredo para as pessoas prosperar. É princípio. Você sabe quantos anos eu não prego isso aqui? Eu nunca preguei sobre isso na igreja. Porque as pessoas, elas acham o seguinte: pastor, estou pedindo dinheiro. Que a gente investe na vida dele, dizima e está lá, e que lá quer na vida do sacerdote. Mas é bíblico. Mas está no Velho Testamento, no Antigo Testamento, deixa eu te falar uma coisa: o Antigo Testamento é lei. Mas vivendo na dispensação da graça, a graça transforma a lei em promessa. Quando Abraão leva o dízimo para Melquisedeque, eu vou gastar meus 5 minutos em cima disso aqui. Quer ver um princípio quebrado? É não entregar o dízimo ao Senhor. Quebrou o princípio, meu irmão. Aí o devorador vai vir comendo, vai vir o cortador, o migrador, o devorador, vai vir arrebentando. Já que eu comecei a falar do assunto, vamos embora lá. Entrega o dízimo como é que tem que ser entregue. Analisa a sua vida, vê que pitima você está, porque você quebrou princípios e a bênção não está fluindo. Tudo bem, graças a Deus, não está não está.
Não está. Cadê? Ezequiel. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, em toda a oração, de tudo, de todas as vossas orações, tudo que você ganhar serão entregues ao sacerdote. Também as primícias das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Princípio. Você queria fazer? Não ia terminar com nada disso. Mas é princípio. Nunca preguei isso aqui na igreja, nunca. Eu nunca preguei em lugar nenhum isso aqui. Mas é princípio. Quer ser abençoado? Cumpra princípio. Quer quebrar a maldição? Seja dizimista fiel, ofertante fiel. Pronto. A gente vai virar um ano, não vai? Vai começar daqui a pouquinho, 2026. Você vai continuar quebrando princípios. Vai chegar aqui, pastor, ore por mim, tudo bem, eu tenho o maior prazer em orar por você. Eu choro por você. Eu jejuo por você. Mas você tem que fazer a sua parte. Você não obedece a Deus e quer resultado. Muda a chave hoje. Deus, próximo ano vai ser um ano de fidelidade, de aliança. Deus, eu quebrei a aliança com o Senhor, mas eu quero estar aliançado com o Senhor, porque eu quero orar e dizer assim: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido correto. Quando Deus manda o profeta Isaías na casa do rei Ezequias, ele estava morrendo, e o profeta dizia: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque eu vou morrer. E foi embora. Ezequias vira para o canto, chora, ora e diga: Deus, o Senhor sabe que eu tenho projetos, o Senhor sabe que eu tenho sido sincero, o Senhor sabe que eu tenho sido correto, me dê mais alguns anos de vida. E Deus falou para o profeta: volta lá e diga para ele que eu ouvi a oração dele, vou dar mais 15 anos para ele. A pergunta é: eu estou cumprindo os princípios para dizer: Deus, me abençoa? Vai ter um concurso lá, tudo bem, um direito seu, a gente estuda, todo mundo tem que passar no concurso mesmo, né? Eu só preciso de uma vaga mesmo. Mas pede a bênção do Papai do Céu, porque é a bênção do Senhor que enriquece e não causa dores. Seja fiel. Amém, amém, amém. Quanto tempo Noé ficou na arca? Quanto tempo Noé ficou na arca? 1 ano? Quanto tempo ele levou para construir a arca? 100 anos. E ficou só um cadinho. Acho que dentro da arca até meio chateado. 100 anos para fazer essa arca, agora eu vou ter que. Não posso morar mais nela. A arca era apenas um. Termina a frase. A arca era apenas um processo. Tem muita gente que quer ficar dentro da arca e não quer sair de jeito nenhum. Sai da arca, filho. Deus tem coisa grande para você. Em nome de Jesus, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Sai da arca. É só um processo. Sai do deserto. Deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar meio chocado, mas isso é de Deus. Tem gente que está no deserto só por causa do maná. Deixa eu te falar, o maná é só um lanchinho. O maná é só um lanchinho. O Deus quer que você chegue em Canaã, terra da promessa. O maná vai passar, filho. Aí a nuvem vai embora e você fica lá no deserto. Tá bom, beleza, já entendi. Falta 1 minuto. O maná, a nuvem vai embora, a presença de Deus vai embora, a pessoa está lá esperando o maná. Não tem maná. É trabalho. O maná aconteceu até a travessia do Jordão, atravessou a terra da promessa, tiveram que trabalhar, conquistar. O maná nunca mais caiu. Era só um processo. Estão vendo? Vamos nos ajoelhar, vamos colocar nossa vida diante de Deus, os nossos projetos. Nossos sonhos, nossa família, nossos ideais. Aleluia.
Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Seja engrandecido, Senhor. Seja enaltecido, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Porque nós podemos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos amparou, até aqui o Senhor cuidou de nós. Pai, continua com as suas mãos estendidas, cuidando de cada um de nós. Nós dependemos do Senhor, Pai. Não é a nossa força, não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade, não é o nosso contra-cheque, não é os nossos diplomas. É a Tua presença, Pai. É a Sua bênção que enriquece e não causa nenhuma dor. Deus, estamos findando o ano, iniciando o ano na Tua presença. Estamos findando o ano, Deus, e começando um novo tempo. Queremos que esse tempo seja um tempo novo, de coisas novas, de atitude nova, de compromisso com os céus, de aliança com o Senhor, de temor do Senhor. Senhor, alcança-nos, 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 Senhor. Por mais longe que nós estivermos, a Tua presença alcança-nos, Senhor. Nos traga de volta, Pai. Nós precisamos do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, porque não adianta também entrar o ano sem arrependimento. Senhor, estamos arrependidos de tudo aquilo que fizemos que não é do Teu agrado, tudo aquilo que nós fizemos que quebrou princípios. Nós queremos entrar o ano, Deus, com vida nova, mentalidade nova, pensamentos novos, atitudes novas. Em nome de Jesus, Senhor. Quebra, Deus, quebra todos os grilhões, todas as amarras, toda a impossibilidade, tudo aquilo que não resulta, que não tributa glórias ao Senhor, que caia por terra e que venha um tempo novo, Senhor. Que venha um ano novo, de atitudes novas, de novas ações, de novos pensamentos, com visão nova, de conquista, de salvação, de libertação, de transformação, de prosperidade na nossa vida, Deus. Nós aprendemos, Senhor, que quando nós quebramos princípios, nós sofremos. Nos ajuda, Senhor, a viver a Sua palavra, não querendo viver de sentimentos, querendo viver de princípios, Senhor, éticos, morais, espirituais. Queremos viver, Senhor, da Tua glória. Traga, Senhor, sobre nós um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Senhor, nós jamais vamos alcançar se a nossa mente não for primeiro nesse lugar. E eu já posso ver, Senhor, a prosperidade do Senhor. Eu já posso ver, Senhor, os céus abertos. Eu já posso ver, Deus, as grandes realizações acontecendo. Abençoa a vida da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Cada pessoa que deixou o seu lar, os seus afazeres e veio a esse lugar para Te honrar, para pedir a bênção do Senhor nesse ano. Deus, que seja um ano de vitória, que seja um ano de conquistas, que seja um ano de prosperidade, que seja um ano de renovo espiritual, e que a nossa história seja mudada para a Tua glória, em nome de Jesus. Se depender de nós, Senhor, a nossa história vai mudar. Se depender de nós, a nossa família será abençoada. Ser conosco, Deus. É o que nós Te pedimos, Senhor, agradecidos por final o ano e começar o ano na Tua presença. É tudo o que queremos, é tudo o que precisamos, é a Sua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Deus. Aleluia. Glória. Ei, você pode fazer melhor do que isso aí.
Celebrai com júbilo o Senhor, todos os moradores da terra. Batei palma a todos os povos e servi o Senhor com alegria. Glória a Deus. Você sabe o que é a bênção? É quando nós damos valor. Bênção é quando nós damos valor à bênção, não em objetos. Deus, presta atenção, Deus não abençoa objetos, Deus abençoa pessoas. Quando as pessoas chegam aqui com um carro novo para orar, tudo bem, nós oramos, mas a bênção é sua. O objeto vai e você continua. Amém, queridos? Ano novo, vida nova. Então, em nome de Jesus, para de fazer as mesmas coisas, para que você tenha resultado diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém? Vamos glorificar a Deus, vai, levanta suas mãos aí, hein? Celebre. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Não, tá bom, já virou o ano, tá bom. No fundo da minha alma, no âmago do meu ser, eu te abençoo com bênçãos dos céus, com bênçãos da terra, com bênçãos que excedem os montes eternos. Que toda sorte de bênçãos venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos. Nós declaramos que este ano vai ser diferente, porque as nossas atitudes serão diferentes. Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muda sua maneira de ver, de pensar, feliz serás, e tudo te irá bem. Bom, aquele jargão, né? Feliz ano novo, feliz 2026 para todos nós, em nome de Jesus. E o projeto de volta para a casa do Pai continua, tá bom? Deus abençoe, vamos jantar? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Um ano abençoado para todos nós, em nome de Jesus.